Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje vou falar sobre confissão, um assunto que gera um pouco de polêmica até mesmo entre os católicos. Tem muita gente que acha que essa história de até um padre confessar os pecados é maluquice da Igreja Católica. Afinal de contas, aonde está escrito na Bíblia que Deus está pedindo isso a gente? As Sagradas Escrituras dizem que não há homem que não peque, e que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, se todo homem é pecador e o pecado não entra no céu, deve existir algum meio de nos livrarmos dos pecados para podermos entrar no céu ao qual todos nós somos destinados. Certa vez, Jesus curou um homem paralítico e disse a ele: "Teus pecados estão perdoados." Os judeus que presenciaram aquele fato logo começaram a chamar Jesus de blasfemo. E Jesus respondeu dizendo que tinha feito aquele milagre para mostrar a todos que o Filho do Homem na terra tem o poder de perdoar os pecados. A multidão, quando viu aquilo, se maravilhou e glorificou a Deus por dar tal poder aos homens. Veja que Jesus Cristo, mesmo como homem, veio à Terra com o poder de perdoar os pecados. Aí você deve estar pensando, Jesus Cristo perdoar os pecados, ninguém duvida, afinal de contas ele é homem, mas também é Deus. Você deve se lembrar de um outro episódio da vida de Jesus, o dia em que ele ressuscitou. Ele apareceu aos apóstolos, mostrou as mãos e o lado e disse: "A paz esteja convosco. Assim como o meu Pai me enviou, eu vos envio a vós." Preste atenção nessas palavras de Jesus, porque ele sabia muito bem o que estava falando. Como o Pai me enviou, ou seja, da mesma forma, com a mesma autoridade, com o poder de perdoar os pecados. Mais claro do que isso, só se ele desenhasse ali para os apóstolos. Soprando sobre eles, disse: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos." Parece que ele desenhou mesmo. Desenhou e muito bem desenhado. A gente tem que ter muito cuidado para não ser aqueles de quem fala o Salmo 115, versículos 5 e 6. Tem olhos e não enxergam, tem ouvidos e não ouvem. Alguns textos do Antigo Testamento mostram que já existia alguma coisa muito parecida com a confissão. Vamos dar uma olhadinha. Quando um homem ou uma mulher tiver cometido um dos pecados mais comuns à humanidade, ou por negligência tiver violado os mandamentos do Senhor, confessará os pecados, restituirá àquele contra quem pecou a justa indenização do mal que lhe tiver causado. Certa vez, Jesus falou que não veio abolir a lei, mas cumpri-la. E aqui a gente vê claramente a confissão e a penitência juntas, da mesma forma que a Igreja faz, cumprindo fielmente o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Aquele que esconde os seus crimes não será purificado. Aquele, ao contrário, que se confessar e deixar seus crimes, alcançará a misericórdia. Não vos demoreis no erro dos ímpios, mas confessai-vos antes de morrer. Você deve lembrar de João Batista, o primo de Jesus. Mas você sabe o que João Batista fazia com aquela multidão que ia atrás dele? Abre aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 5 e 6. Todos vinham ter com ele da região da Judéia e de Jerusalém. Confessavam seus pecados e ele os batizava no Rio Jordão. Alguém ainda pode dizer que essa confissão consistia em confessar diretamente a Deus. Mas que necessidade a gente tem de confessar alguma coisa a Deus, já que Ele conhece tudo a nosso respeito? Além do mais, está escrito lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. "Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, a fim de que sejais salvos." Você já me ouviu falar algumas vezes sobre Vassula Ridem e as mensagens de A Verdadeira Vida em Deus. Pois bem,
a própria Vassula também não acreditava na confissão, até o dia em que o próprio Deus pediu a ela para ir se confessar e explicou que essa é a vontade dele. Vassula, sabes que fui eu que ensinou meus ministros a se arrependerem? São minhas instruções. Dei a meus ministros a autoridade para confessar meus filhos. E aqui no livro da Verdadeira Vida em Deus tem muitas outras mensagens onde Deus ensina a Vassula que é muito importante ir até um padre se confessar. Se você quiser saber mais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como você pode fazer para conhecer as mensagens. Mas uma coisa que não pode passar despercebido é que nisso tudo a gente contempla o grande amor e a misericórdia infinita que Deus tem por cada um de nós. Nós não precisamos esperar ser santos para ir até Deus. Ele nos aceita como somos. Basta que a gente se arrependa e humildemente peça perdão a Ele. E Ele, como Pai que é, não recusará perdão a nenhum de seus filhos. Bem, então é isso, meus amigos. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a conhecer um pouco mais sobre a confissão. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like. Se você ainda não está inscrito nesse canal, eu peço por favor que se inscreva no botão de se inscrever aqui embaixo. Muito obrigado, Deus nos abençoe, Nossa Senhora nos proteja e até a próxima.